Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Júlio. O assunto que abordaremos hoje, dá uma olhadinha lá, a respeito de frações algébricas. É um assunto bem importante, bem importante. Existem várias coisas para falarmos sobre frações algébricas, mas a gente vai começar fazendo o seguinte, olha só. A gente vai começar introduzindo a ideia de condição de existência de uma fração. Quando a gente fala condição de existência, significa o seguinte, é uma condição para que a fração exista, tá? Eu vou passar uma ideia bem simples aqui pra gente, tá? Uma definiçãozinha, mas assim, a partir dela que a gente vai começar a construir a ideia, o modelo de frações. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com uma fração, eu imagino o seguinte, ó, uma fração é uma razão no estilo A sobre B. A gente coloca um número A sobre o número B. Existe uma condição para que essa fração exista. A condição para que a fração exista é que o denominador dela seja um número diferente de zero. Não pode, em hipótese alguma, uma fração ter o denominador zero. Quando a gente coloca esse denominador zero, ele não existe a fração. Então, eu vou colocar aqui, ó, se você tem, por exemplo, um número qualquer dividido por zero, isso aqui, ó, essa fração leva aquele símbolozinho. Aquele símbolozinho significa que ela não existe, tá? Não existe a fração. O que pode acontecer é o seguinte, o numerador pode ser zero. Vou dar um exemplo. Se você coloca assim, ó, 0 dividido por 6. 0 dividido por 6 é 0. Ou ainda, você coloca lá 0 dividido por 8. 0 dividido por 8 é 0. Ou ainda, coloca assim, ó, 175 dividido por 0, aí a coisa muda de figura, tá? Por que a coisa muda de figura? Eu não posso, em hipótese alguma, ter zero no meu denominador. Não tem como você ter zero no teu denominador. Se acontece isso, significa que essa tua fração aqui, ela não existe, tá? Da mesma maneira, se a gente coloca, a gente usa muito um termo na matemática, zero sobre zero. Se aparece o zero no denominador, ele não existe. Então, zero embaixo não pode existir. Por isso que eu estou colocando para você o título como condição de existência. É a condição para que a fração exista. Digamos assim, ó, aparece para você um número 6 dividido por um número B menos 4. Vamos pensar um pouquinho? Isso é uma fração, certo? Ela existe? Depende. Por que depende? Porque eu preciso atribuir uma condição para que essa fração exista. Pensa um pouquinho. A condição para que uma fração exista é que o seu denominador seja diferente de zero. Então eu colocaria uma condição aqui, ó. Isso que eu estou destacando em vermelho isso não pode ser zero. Logo isso tem que ser, ó, símbolozinho de diferente. Diferente de zero. Para que isso seja diferente de zero, pense um pouquinho, tá? Pense um pouquinho. O B, ele não pode ser alguém. Quem esse B não pode ser? O B deve ser um número diferente de 4, né? Por que o B tem que ser diferente de 4? Porque se o B for 4, 4 menos 4 vai dar 0, e não pode. Então, qual que é a condição para essa fração existir? O B tem que ser um número diferente de 4. Daí a gente pode fazer assim, ó, modelando ainda a ideia. Olha só, aparece para você isso, 7 sobre x mais 9. Certo? Aquilo é uma fração, mas existe uma condição para que ela exista. Qual é a condição para que ela exista? Que esse denominador aqui, isso que está aqui, seja o quê? Diferente de zero. Ele não pode ser zero. Então o que a gente vai fazer? A gente pode até atribuir uma equaçãozinha. A gente pode brincar com uma equaçãozinha. Eu posso estipular o seguinte, ó, o meu x mais 9, ele tem que ser diferente de zero. O que você faz? Você pega esse 9, joga ele para o lado de lá, fica negativo. O x tem que ser diferente de menos 9. Mais 9 passa para lá, vira menos 9. Ou seja, se o x for diferente de menos 9, a fração existe. Se o x for menos 9, ó, menos 9 mais 9 vai dar 0. Então, assim, para o x igual a 9, a fração não existe. Para o x igual a menos 9, a fração existe. Tá joia? Vamos fazer mais um? Olha só. Vou apagar isso aqui. Vamos tentar estipular a seguinte ideia. Vou até deixar os dois exemplos anteriores aqui para a gente poder comparar. Ó, aparece assim, ó, 13 dividido por 1A menos 2. Vamos tentar entender o seguinte, tentar formalizar isso. Olha só.
se o A menos 2, se esse A menos 2 for zero, a fração não vai existir. Então, o que eu vou colocar? Primeira condição. Se o A menos 2 for igual a zero, o que eu tenho? Menos 2 eu jogo para lá, eu fico com A igual a 2, certo? Se o A for 2, vamos ver o que acontece se o A for 2? Se o A for 2, 2 menos 2 dá 0. Espera um pouquinho. Se o A for igual a 2, eu fico com 13 sobre 0. Logo, a fração não existe, porque deu 0 no meu denominador. Não pode. Agora, o que acontece? Ó, segunda ideia. O que acontece se o A menos 2 for diferente de 0? Passo o menos 2 para lá, o A vai ser diferente de 2. Agora a gente pode pensar assim, ó, eu tenho uma infinidade de valores. Uma infinidade de valores que são diferentes de 2. Tudo bem? Agora, se o A for diferente de 2, vamos colocar ele aqui. Se o A for diferente de 2, a fração, você tem, logo, existe a fração. A fração ela vai existir. Então é uma condição básica para que uma fração exista. Por exemplo, jogar um exemplinho aqui, ó. Para qual valor de K a fração, ó, para qual valor de K a fração 63 sobre K menos 4 não existe? Para qual valor de K você fere a condição de existência dela? Aí a gente tem só que interpretar. Eu preciso de um valorzinho para o K de tal maneira que ela não exista. Pô, para ela não existir, ó, entenda, para que essa fração não exista, para que isso aqui não exista, essa fração tem que ser o quê? Tem que ter denominador igual a zero. E para que isso aqui seja zero, basta que o K seja igual a quem? Se o K for 4, olha o que vai acontecer. Sendo ele 4, 4 menos 4 dá 0, a tua fração não existe. Então essa é a condição inicial para que a gente comece a trabalhar com fração. Porque assim, as frações, elas vão ramificar de várias maneiras, mas nós precisamos nessa primeira aula, certo? Ela é uma aula bem curtinha. Nós precisamos falar o quê? Colocar na tua cabeça aqui, uma fração só vai existir, ela só vai existir se o denominador dela, se a parte de baixo não for zero. Se ela for zero, ele não existe, certo? Então assim, a fração só vai existir, ela só vai existir se o denominador for diferente de zero. Como eu coloquei aqui, ó, ela não existe. Ó, qual a valor de K essa fração? Não existe. Não existe uma condição para ela. Ela não vai existir quando o denominador for exatamente igual a zero. Tá joia? Fazer o seguinte, propus alguns exemplos para a gente começar. Os exemplos são esses aqui, ó. Olha só, página 98, você vai fazer o colocando em prática o número 2. Página 98, ainda na página 98, a atividade 1. E na página 100, vamos praticar mais o número 1, tá joia? Gente, condição essencial. Lembre, uma fração existe quando o denominador não for zero. E a fração não existe quando o teu denominador for igual a zero. Tá joia? Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um abraço, até mais!